MXRF11 com valor de cota sobre o valor patrimonial maior do que 1. E fica a pergunta, comprar ou não comprar? Um dos queridinhos dos fundos imobiliários está caro, mas o que fazer nesse momento? Muitos ainda continuam comprando, mas só que nesse patamar de preço não vale a pena comprar. Quer dizer, em alguns casos até vale a pena. Mas o mais certo nesse momento, se o seu valor de preço médio está acima de 9,39, é substituir o aporte nesse fundo. Mas qual que a gente deve comprar? Como que a gente escolhe esse fundo novo para a nossa carteira? São muitas informações e as dúvidas maiores ainda. Por isso fica ligado, que eu vou ajudar você a responder todas estas dúvidas e chegar a uma solução para o seu caso. E como é que eu sei disso? Bom, não foi à toa que eu bati 35% de valorização na minha carteira no último ano. Então já aproveita, dá um like aí, compartilha com um amigo seu para ele aprender também como que ele faz essa substituição, porque já está começando a economia de quinta. Bom, então como é que a gente faz para poder encontrar os ativos que a gente quer estudar para substituir MXRF11 na nossa carteira? Eu uso bastante um site que se chama fundamentos.com.br. É o que já está na tela aqui para vocês. Então quando você for nesse site, você consegue filtrar todos os ativos que a gente tem negociados na bolsa, tanto como ações quanto os fundos imobiliários. E aí é muito simples de você fazer isso. Aqui que vocês estão vendo, ó, a gente tem aqui, ó, buscar por empresas, então você vai ver todas as ações que tem disponíveis, ou buscar por FIIs, então você vai ver todos os FIIs que tem disponíveis. Tanto para um quanto para outro, você faz o mesmo processo com relação a buscar quais são os ativos que tem no mercado e alguns indicadores dele. Depois a análise é feita de forma diferente para ações e para fundos imobiliários. A gente vai olhar para fundos imobiliários. Então para a gente olhar para o fundo imobiliário, a gente clica em FIIs. Vai aparecer essa tela aqui. Quando aparecer essa tela aqui, você não preenche nada nessa tela aqui e você dá um buscar. Quando der um buscar, ele vai sair com esse resultado aqui, ó. Então todos os ativos estão aqui nessa listagem. A única coisa que você vai fazer aqui, ó, é copiar todos os ativos. A gente copia todos os ativos e cola numa planilha Excel. Eu já deixei a minha aberta que o meu computador é muito lento. Aqui você dá um Ctrl V, que é um comando para colar aquilo que você copiou. Pronto. Pronto. Depois que colar, a gente vai eliminar essas duas primeiras linhas aqui, ó. Aí a gente vai marcar tudo e vai clicar com o botão esquerdo aqui, ó, para remover todos os hiperlinks. Então quer dizer que vai acontecer, quando você remover o hiperlink, ele não vai mais, a hora que você clicar aqui, ele pegar e buscar esse ativo. Então você não vai ficar sofrendo com isso. Vou só copiar a formatação aqui, vai ficar tudo igual. Aqui é só perfumaria, tá, gente? Beleza? E aí a gente vem aqui em dados, filtro. Até aqui tudo bem? Tá tudo tranquilo? Qual que é o segundo passo que eu faço? É escolher os ativos de acordo com alguns indicadores. Primeiro que eu escolho é com relação ao setor. Eu gosto de escritórios, de logística e de shoppings. Apesar de, na minha carteira, eu só ter escritórios e logística, eu não tenho nenhum shopping por enquanto. Que são fundos de tijolo, ou seja, eles têm imóvel físico. E aí, quando eu fiz essa escolha, a próxima escolha que eu vou fazer é o preço sobre o valor patrimonial. O preço sobre o valor patrimonial, a gente filtra um valor entre 0,7 e eu vou colocar 0,99. Quer dizer, ele está sempre abaixo, a cota está sempre abaixo do valor patrimonial. Só dar um OK aqui. Filtrou. Outra coisa que eu uso como filtro é o valor de mercado desse fundo. Então a gente vai pegar valores de mercado que eles sejam maiores ou iguais a 500 milhões. Então é um fundo que tem um patrimônio elevado. Bom, filtrei esses fundos que têm 500 milhões. Outra coisa que a gente vai filtrar é a liquidez. Isso quer dizer que a quantidade de movimentação que esse título tem por dia.
Isso é importante por quê? Porque se você tem um título que tem pouca liquidez, a chance de você não conseguir vender o ativo quando você precisar é muito grande. Então eu vou sempre pegar que sejam maiores ou iguais a 500 mil de negociação diária. É bastante coisa. Beleza, já tenho aqui. Agora, um outro filtro que eu vou usar é o do dividendo. A gente está procurando um fundo para substituir o MXRF11, que paga por volta de 12 e pouco, quase 13% de dividend yield o mês. Então a gente vai pegar uma coisa que está próximo disso. Então eu vou pegar um fundo que o valor esteja maior ou igual a 0,10. Então tudo que está maior que 10%, ele vai trazer aqui para mim. Beleza, eu trouxe esses fundos aqui. Tá? Então aqui a gente já tem um filtro para escolher os fundos imobiliários que podem substituir o MXRF11 na carteira. Só para informação, por exemplo, esse TVR11 eu tenho na minha carteira, esse GTWR11 eu tenho na minha carteira, então eu não vou colocar esses dois fundos aqui na minha carteira. Eu já tenho esses fundos na minha carteira. Aqui eu vou procurar alguns fundos que estão na base 10, como o BBIG11, como o CPSH11. A gente tem esse de logística aqui também, que está num valor razoável, o valor de preço sobre valor patrimonial está atrativo, 0,72, quer dizer que ele está com 28% de desconto. E são esses indicadores que eu uso para poder começar a escolher os fundos e estudar esses fundos. Depois que você faz isso, o que você tem que começar a fazer é uma due diligence, quer dizer, a diligência, você vai ter que começar a analisar os papéis, a documentação, olhar alguns relatórios gerenciais para entender e compreender melhor esse fundo. Eu não vou olhar de todos os fundos aqui que estão listados, porque senão a gente vai perder muito tempo. Eu vou usar um como exemplo para vocês entenderem como se faz isso. E depois vocês podem replicar para todos os outros fundos que vocês estejam olhando. Tá? Dependendo do site, dependendo da gestora do fundo, você vai encontrar informação de um jeito ou de outro. Mas você vai encontrar essa informação porque são informações obrigatórias que o fundo tem que divulgar. Relatórios gerenciais, o mandato do fundo, informes ao mercado, qualquer fato relevante. Então vai estar lá tudo bonitinho para você encontrar dentro do RI da gestora, do RI do fundo, o que você precisa para entender melhor esse fundo e conseguir saber se ele faz parte da sua estratégia e se vale a pena comprar esse fundo. Então vamos lá para isso? Para a gente pesquisar e fazer a due diligência, a gente vai ter que entrar no relação com o investidor. Então é só pegar o fundo, né, no caso é XPIN11RI, que é a relação com o investidor. Aí você vai entrar no site da relação com o investidor, no caso aqui, ó, que é a XP Asset, então XP Industrial FI, que é o XPIN11. Beleza, aqui você vai ter um breve histórico do fundo, né? Olha lá, foi lançado em 2018, oferece rentabilidade aos seus cotistas através de distribuição de renda gerada com a exploração imobiliária ativas de galpões industriais detidos pelo fundo. Os ativos possuem grande diversificação setorial. Aqui está a data de início do fundo, CNPJ, todo fundo tem um CNPJ. Aqui a cotização da aplicação, então você comprou, você já fica dono do fundo naquele dia mesmo. Não tem data de liquidação de resgate, não tem cotização para resgate, não tem aplicação mínima. Lógico, a aplicação mínima é a cota, né? É para investidor geral. Tem a taxa de administração de 0,75% a 0,60% ao ano sobre o valor do patrimônio do fundo. Então, essa aqui é bastante importante. Tem fundo aqui é 1,5%. Não tem taxa de performance. A taxa de performance é se o fundo tem uma meta lá para atingir. Se ele superar essa meta, ele tem um percentual a mais de taxa de performance. Aí os dois lados ganham. Se o gestor do fundo é muito bom e ele consegue aumentar essa performance do fundo, tanto você quanto o gestor vão ganhar mais. Bom, mas vamos lá para as coisas importantes do fundo. Primeira coisa que você tem que olhar é a documentação. Na documentação, aqui você vai ver quais são as documentações que o fundo disponibiliza. Ele tem documentações que são obrigatórias, então todo fundo vai ter essa documentação. Relatórios gerenciais, comunicados de rendimento, comunicados ao mercado, informes, datas de assembleias ordinárias, tem as extraordinárias também. E ele, quando tem um fato relevante, quer dizer, uma coisa que vai ter impacto no mercado, no valor do preço, ou para os acionistas, ele é obrigado a informar. E ninguém pode usar essa informação privilegiadamente. Ou seja, se você tiver essa informação primeiro, antes de sair para o mercado, você pode ser punido por isso se você usar essa informação a seu favor e ganhar dinheiro com isso. Tá? E não fique achando que a CVM não está de olho nisso daí. Ela está.
O relatório gerencial é o documento que a gente consegue encontrar bastante informação do fundo. Então vamos olhar para o relatório gerencial de janeiro deste ano. Todo mês tem um relatório gerencial e tem um relatório trimestral que ele vai falar todo sobre o desempenho do fundo, como é que foi, mas no gerencial a gente tem bastante informação. Bom, vamos lá, então a gente tem aqui o relatório gerencial. Aqui nesse relatório gerencial, ó, ele já está falando quanto que é a distribuição da cota, né? Então foi 0,85 centavos. Quanto que é a inadimplência no mês do fundo, 13,1% da receita, está até razoável, não está muito alta. O que está relacionado a essa inadimplência? Como é que foi a distribuição dos rendimentos? Aqui a gente consegue ver um histórico da distribuição dos rendimentos ao longo do tempo, 0,74 e depois passou para 0,85, então aumentou, então houve uma evolução no valor de distribuição da cota. Aqui ele está fazendo uma comparação com o valor de mercado da cota e o valor patrimonial, mesmo que o valor de mercado, quer dizer, o valor da cota em relação ao patrimônio ficou muito mais alto, só que hoje a gente tem um valor de cota abaixo do valor que é o patrimônio. Era para a cota estar custando R$102 e ela está na faixa de média de 80. Aqui, ó, tipo de classes de ativo, então a gente tem aplicação financeira, 1,7%, 97,6% é imóveis e 0,6% são cotas de outros fundos imobiliários. A maior parte dos contratos que a gente pode ver são contratos típicos. O contrato típico é aquele contrato em que o imóvel não foi adequado para o locador, que é diferente do contrato atípico. O contrato atípico é quando o imóvel foi adequado para o locador. Normalmente os contratos atípicos eles têm um prazo mais longo de duração, 10 anos na maioria dos casos. Por quê? Porque você adequou o prédio para um locador, então ele tem que ter um contrato mais longo para você recuperar esse investimento que você fez. E se, por exemplo, esse locador sai e vem um outro que não tem nada a ver com o prédio estar adequado, você tem que mexer de novo nesse prédio para adequar para o novo locador. Tá? Mas a maior parte são de contratos típicos. Então, contrato normal, o cara chegou lá, tinha um galpão, era o que ele queria, ele montou a estrutura dele lá, não teve adequação quase nenhuma. Ó, o importante aqui, ó, você vê quais são os principais locatários, ó, que nem o Centauro, a maior parte do locatório, Sogef, Natura One, Brasilata, Smart, MK Sabe, Que Sabor, Mercado Livre tem uma pequena parte e outros estão distribuídos em 31%. Tá? E aqui a gente vê os setores, os setores desses locatários. Isso aqui é importante porque se você compra um fundo imobiliário que tem apenas um locador ou tem apenas um imóvel e um locador, você corre um risco muito grande de se o locador sair e você ficar sem o rendimento durante um período. Tá? Quando está bem distribuído, por mais que haja inadimplência ou haja a saída de um locador, esse fundo consegue suportar essa situação e continuar te pagando dividendos. Tá? Então é muito importante, se você olhar um fundo imobiliário que tenha poucos imóveis e poucos locadores, lembra que eu falei para vocês que tinha um que era desse jeito, ele tinha poucos imóveis e poucos locadores, eu acabei nem olhando mais para ele por causa disso, isso aí já matou a diligência desse fundo. Aqui, ó, vencimento médio dos contratos, 5,2 anos. Então, assim, durante uns 5 anos em média, você vai ficar tranquilo com relação aos seus contratos. Só que aqui, ó, 2027, a gente tem a maior parte dos vencimentos de contrato. Então, tem que ficar de olho no ano que vem para ver se a gente vai ter locador que está mudando, se está saindo, se está entrando, se está renovando o contrato. Né? Mas, em média, aí você vai ter esses locadores aí durante 5 anos. Eu acredito que o setor de logística, por exemplo, é um setor que eu conheço bastante, eu trabalho na área de logística há pelo menos uns 20 anos, tá? É um setor que está crescendo muito, então não deve ter esse tipo de problema. A gente pode também ver a posição física consolidada, né? Quanto que é da área física que tem em cada setor aqui, ó. Por exemplo, 13% da área física é da Centauro, 11% é da Brasilata, 10% é dessa Natura One. Então você consegue ver também quanto que cada empresa tem de área locável. E você consegue ver quais são os ativos. Aqui ele vai mostrar ó, qual que é o ativo. Ó. Tem o Barão de Mauá Atibaia, o C Atibaia, o Gaia Atibaia, Jundiaí 1, Jundiaí 2, de Extrema. Então esses são os imóveis que ele tem na sua locação. E aqui está dizendo quais são os locatários de cada imóvel, como que é a correção do indexador de correção do aluguel, qual que é o setor que essa empresa é locatária, qual que é o vencimento do contrato, qual que é o percentual da área bruta locável, então qual que é o percentual de área que cada um tem em cada um
desses imóveis. Do Barão de Mauá, a gente tem a Brooker, a Decra, a Intercos, a Viscase. Mercado Livre tem 2 galpões de quase 13 mil metros quadrados. MSG, que é uma empresa do setor de energia, e a Litens, que é do setor automotivo. Então, esses aqui são os locatários do Barão de Mauá. Então, tem os outros aqui também. Então, esse é um documento bastante importante para você poder entender qual que é a distribuição desse fundo imobiliário. Aqui é 7 condomínios, a inadimplência do mês de janeiro foi de 13%, a vacância física e financeira juntando são 4%, aqui está dizendo qual que é o percentual de contratos típicos e atípicos, quantos locatários existem, quantos módulos existem nesses condomínios e qual que é a área bruta locável, que é a ABL lá. E lembrando, se a gente pode ver aqui, ó, pela região de cada um, ó, Extrema, Jundiaí, Atibaia e Jarinu, são regiões próximas a grandes centros, é o que a gente chama de last mile. São aqueles galpões que ficam próximos a grandes centros e acabam fazendo uma entrega muito rápida. Bom, esse é um dos documentos. Outro documento que você pode olhar, aqui ó, em 2025 a gente vai encontrar ele, ó, é o regulamento do fundo. Então, quais são as regras que o gestor do fundo tem que cumprir? A gente tem 2 figuras dentro do fundo imobiliário. O gestor, que é quem faz toda a administração dos ativos, compra, venda, se é um fundo ativo. E o administrador. O administrador é o fiscal do gestor e ele faz toda a parte contábil. Quanto que é a taxa de performance, se existe, quanto que é a taxa de administração, tudo isso é ele que faz esses cálculos aí e fiscaliza o gestor se ele está cumprindo o regulamento do fundo imobiliário. Se, por exemplo, ele é um fundo que não é ativo, é um fundo passivo, e o gestor compra ou vende algum imóvel, é o administrador que vai cair em cima do gestor, porque ele fugiu do regulamento desse fundo imobiliário. Então, o regulamento serve para isso. Então, é um documento que você tem que dar uma olhada. Vai lá, vai ter bastante informações do fundo imobiliário e o que o gestor pode ou não pode fazer dentro desse fundo imobiliário. Tem os comunicados ao mercado, que eu falei para vocês. Então, toda vez que tem um comunicado ao mercado de alguma coisa, de um acontecimento, o fundo faz essa divulgação. Tem os relatórios trimestrais, tem as apresentações trimestrais que são feitas, tem alguns RIs que disponibilizam essa apresentação trimestral, tanto em PowerPoint quanto em vídeo também. Aí tem os fatos relevantes, vamos olhar aqui se tem um fato relevante. Ó. No dia 17/1 de 2025 teve um fato relevante, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Então tá aqui, ó, XP Industrial Fundo de Investimentos Imobiliários, a administradora é a Vortex, distribuidora de títulos e valores imobiliários, a gestora é a XP Vista Asset Management. Aqui que eles estão fazendo, tá? Comunica aos cotistas e ao mercado que celebrou um contrato de locação de imóvel urbano para fins não residenciais como empresa do segmento eletrônico. Então, assim, é um fato relevante. O que vai acontecer? A gente teve uma entrada de um novo locador, então ele tem que informar isso. Por quê? Porque isso tem impacto direto nos dividendos pagos pelo fundo. Então, a gente vai aumentar o valor desse dividendo pago pelo fundo. Aqui ele está falando qual que é a receita lá estimada, de 0,04 centavos por cota. Isso é importante, porque isso impacta no valor do dividend yield. A correção inflacionária prevista no contrato é estimada em 0,003 centavos. Tá? Então esses cálculos é feito e eles são obrigados a divulgar esse tipo de informação. Se fosse o contrário, se fosse um locador saindo, é a mesma coisa, é um fato relevante, ele tem que informar que o locador está saindo, que o imóvel vai ficar vago, então ele tem que informar essa situação para o mercado, porque isso impacta diretamente no recebimento dos dividendos do fundo imobiliário. Vamos ver se tem mais aqui, ó, as assembleias, os informes, normalmente demonstração financeira, então a gente tem as demonstrações financeiras. Aqui no caso a gente tem demonstração financeira que é feita só em PDF, mas tem alguns fundos que também disponibilizam planilhas dessas demonstrações financeiras, então quem gosta de fazer uma análise mais financeira, mais criteriosa, consegue ver isso daí, tá? Então essas são informações que você consegue buscar aqui dentro do fundo, entender como é que esse fundo funciona, olhar para algumas características dele e ver se ele faz parte ou não da sua estratégia para você colocar esse fundo imobiliário dentro da sua carteira. Bom, esse aqui é só um exemplo que eu dei para vocês podem replicar isso para todos os fundos que vocês quiserem olhar,
né? Pode ser que não esteja disponível desse jeito aqui as informações, desse formato, vai estar num link diferente, uma disposição diferente de layout, mas todas essas documentações são obrigatórias a estar lá no RI de fundo imobiliário e de ações. As empresas que têm ações negociadas também têm essas informações e elas estão todas lá disponíveis no site de relação com o investidor. Espero ter ajudado a todo mundo que tem interesse em entender como é que você faz a análise de um fundo imobiliário, como é que você faz a escolha desses fundos, como é que você faz uma diligência mínima para poder conseguir entender melhor. Dá para aprofundar mais isso daqui, mas é só uma visão rápida aí para vocês conseguirem entender. Com relação ao fundo que vai substituir o MXRF11 na nossa carteira, eu ainda não defini qual fundo é, mas vai ficar entre aquele BBIG11, que é um fundo que tem shopping, e o XPIN11, que é esse fundo de logística. Muito provavelmente eu vou colocar esse fundo de logística em substituição ao MXRF11, porque eu gosto muito do setor, conheço bastante do setor, sei como é que está acontecendo as coisas dentro do setor. E aí é uma coisa importante também, se você está dentro de um setor que tem características que você já conhece, que tem um fundo imobiliário, você vai ter uma segurança maior de analisar, porque além de você olhar para esses pontos aqui que eu falei com relação ao fundo imobiliário, você também já conhece esse mercado. E aí você vai ter muito mais facilidade para conseguir entender se ele está indo para um lado bom, ou se está estagnado, ou se está indo para um lado ruim. Você consegue analisar melhor isso. Não se esqueçam de deixar seu like, de compartilhar com um amigo seu. E segue o canal que eu vou disponibilizar na comunidade a análise daquele BBIG11 para vocês. E se ficou alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Espero ter ajudado todo mundo a saber como é que faz a escolha do seu fundo imobiliário para sua carteira. E esse foi mais um Economia de Quinta. Então até semana que vem. Fui!